Vamos fazer mais uma aulinha? Continuando a última aula que eu coloquei aqui no meu canal de decupagem tecido no MDF. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Aí você vai entender melhor o que eu vou fazer hoje. Então, continuando esse tema, decupagem em tecido, eu trago aqui mais opções para você. Dá uma olhadinha nesse suplá. Olha que lindo esse suplá. Foi feito com uma decupagem retalhos de tecido. Foi isso que eu ensinei na aula passada. Na aula passada eu ensinei a fazer uma caixinha, bem bacana, uma caixinha de MDF. E agora trago aqui a sugestão de um suplá. Tenho essa opção, olha que bacana, e tenho mais uma aqui para você curtir e se apaixonar. Eu estou apaixonada por isso. Olha aqui, que lindo, que lindo. E é isso que eu vou te ensinar. Esses copos de leite foram feitos com um tecidinho floral, de fundo azul com florzinhas brancas. E as folhas também. Aqui foi usado um tecido todo de folhinha, uma estampa de folhinhas. Viu a transformação? Não fica um charme? Não fica uma coisa sensacional? E olha aqui esse aqui. Aqui, tipo uma hortênsia, não é? São várias florzinhas coladas uma sobre a outra para formar um cacho ali. E as folhas até parece que eu pintei, não parece? Não, são tecidinhos, tudo tecidinhos. Para você fazer esse trabalho, você vai precisar de um suplá de MDF. Esse aqui é daqueles de 3 milímetros, mas você pode fazer um pouquinho mais grosso, isso não interfere. Então, você vai precisar de um suplá, você vai precisar também da goma flex. A goma flex é aquela colinha que é uma goma, ela cola e impermeabiliza, certo? Principalmente o tecido. Aí você vai aplicar direto aqui no MDF, você não precisa passar selador nem nada, porque a goma já vai fazer isso, já vai selar a tua peça. Então você vai passar a goma flex aqui com um pincelzão, pode ser de cerdas, qualquer pincel. Daí você vai colar um tecido de algodão cru aqui em cima. Esse é um tecidinho de algodão cru médio, não é daqueles finos, nem daquele muito grosso, não é? Então você pode colar, colar bem coladinho e depois passar mais uma camadinha de goma flex por cima, no capricho. Essa camadinha vai secar e vai endurecer o pano, vai engomar. É aí que nós vamos poder trabalhar em cima. Depois que tiver bem coladinho e seco, você pega uma tesourinha e tira excesso. E aí fica mais ou menos assim, olha aqui. Aqui tá bem seco, tá até áspero, dá para ouvir o barulho, não é? E agora, daqui para frente que eu vou te ensinar. Porque isso é tão fácil de fazer que tenho certeza que você já entendeu, ok? Então, olha, uma lixa de pé, deixa aqui as bordinhas perfeitas. Tira todo esse excesso de tecido. E depois, além da lixa de pé, você vai usar mais uma lixinha fina, qualquer lixinha, para tirar esse excesso de goma que tá aqui. Então, você dá uma lixadinha e daí tira o pó. E assim, a gente deixou o suplá preparado para começar a fazer a nossa pintura. Com um lápis preto qualquer, eu vou desenhar agora aqui uma borda para acompanhar o jogo, o conjunto, como eu fiz nos dois aqui que estão prontos. Eu acho que como o suplá é arredondado, sim, é legal você fazer a margem, que o trabalho vai ficar mais bonito, certo? Então, eu inclusive vou medir aqui o tamanho, ó, para eu não, fazer tudo igual. Bom,
Para riscar, para ficar mais fácil essa margem, você vai apoiar o seu dedo médio, tá vendo o dedo médio aqui? Ele está dobrado aqui e ele que vai dar o tamanho da margem. Então, vou medir novamente porque já tirei o dedo do lugar. Aqui, segura assim e puxa aqui com o lápis, ó. Apoia o dedo médio na bordinha e puxo como se fosse um compasso. Tranquilo, você só faz isso. Daí você pode fazer uma margem menor ou maior, sei lá, aí depende do trabalho que você vai fazer. Então, assim, ó, fica perfeito, ó. Olha lá, corrigi ali que eu saí do lugar, tá vendo? É só pegar uma borrachinha e apagar, porque o tecido está impermeabilizado. Aí você desenha no papel, né, transparente, qualquer papel, mas o transparente é menor, porque se você não souber desenhar, consulta o Google, imagens, procura a flor que você quiser, amplia, inventa ou tira de outro lugar. Pode ser até com stencil, tá? Você pode ter a flor. Aí, não complique muito, faça sempre uma flor fácil, como essa aqui, ó. Isso aqui é uma orquídea estilizada, bem facinha. Olha, são 4 pétalas, né? E aqui o miolo. Nada mais que isso. Como eu fiz o copo de leite. Copo de leite também dá para você ver aí, ó. Simples, né? Aí, às vezes, um modelo só, você vira o papel e faz ele virado para cada lado. E os das florzinhas, são várias florzinhas. Dá para ver? Eu usei um tecidinho mais escuro e um mais claro. Então, parece assim que tem profundidade, não é? Isso que é legal, certo? Como aqui, ó, eu pus uma folha mais clara em cima de uma mais escura. Dá uma sombra, dá uma profundidade, ok? Então, eu vou trabalhar aqui nesse suplá, como tudo é com flores, eu vou fazer a orquídea. Aí não precisa exagerar também, a flor bem grande, eu acho que eu vou fazer 2 orquídeas ou 3. E vou escolher os tecidinhos. Bom, depende do teu gosto, depende do que você quiser fazer, certo? Então, eu escolhi, para fazer orquídea, olha esse poazinho aqui. Ele é bem forte, né? Um pink com as bolinhas em amarelo. E para compor, para ficar dentro do padrão, esse poazinho maior, que também é rosa, e tem bolinhas, os poazinhos de várias cores aí, ó, tá vendo? Vou fazer uma orquídea de cada. Aí eu achei um retalhinho desse poazinho, fundo meio, um branco meio bege, né? Não é bem branco. Acompanha o algodão cru, no caso. E poazinho, bolinhas verdes, 2 tamanhinhos, olha que graça. Então, eu vou fazer as folhas com esse poazinho verde. Eu vou colocar o tecido do lado avesso, assim. Vou pôr o meu molde e vou riscar as flores com a caneta. Isso mesmo. Lápis, o tecido acaba dificultando para você enxergar. Então, eu posso fazer uma flor assim e virar, fazer outra assim. Aí vai a sua criatividade. Isso é muito gostoso de fazer, porque realmente desenvolve a nossa criatividade. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você cria. E para mim, isso é tudo. Eu adoro fazer isso. Por isso que a gente fazia o nosso trabalho no Criatividade Sem Limites. Tem gente que ainda me pergunta se eu tô na TV. Não tô na TV. O programa chamava Criatividade Sem Limites, né? Por causa disso. Então, olha aqui, ó. Eu só contornei a minha orquídea, nada de desenhar a parte de dentro. Isso a gente vai fazer depois. Aí, na hora da gente fazer o sombreado, né, a pintura. Agora é só recortar. Então, vou recortar também com a outro tecidinho, né, o rosa mais claro, certo? Tira a canetinha fora, não deixa a caneta no tecido, certo? Ó, desse jeito. Olha só, deixa eu mostrar para você. Eu risquei aqui atrás do tecidinho verde
várias folhas. As folhas da orquídea, geralmente elas são assim, né? Mais estreitas. E elas fazem esse movimento. Então, eu vou cortar várias folhas para depois eu compor. Veja que um retalhinho de nada, né? Um pedaço pequeno rende muito, dá muita opção para a gente fazer um trabalho legal. Então, agora que eu já recortei as folhas e as duas flores, vamos montar o nosso buquê aqui, nosso arranjo. Primeiro, eu vou colar as orquídeas. Tô pensando em deixar a mais clara mais no alto e a mais escura aqui mais embaixo. Então, como que eu vou fazer? Um pratinho, goma flex. Sempre agite a goma flex antes de usar, certo? E aí, coloco uma porção aqui no pratinho. Vou usar um pincel mais macio para alisar bem. Então, se eu posicionei ela aqui, eu vou aplicar a goma aqui. Eu passo a goma no algodão. Se eu passar no retalho, no recorte, é mais difícil de você... porque ela começa a pesar, né? E ela fica toda torta. Então, eu aplico direto aqui. Vamos ver aqui. E vou colocar ela assim, meio virada para o centro, certo? Ó, não tem problema que esse excesso de goma aqui não. Ela vai sumir. Depois eu passo outra camadinha de goma por cima, certo? Ó, então, assim tá super colado, bem impermeabilizado. Capricha assim nos cantinhos. Isso mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Agora já tô colando as folhas. Aí você vai montar, né? Criar, inventar aí a posição das folhas. Vai passando a goma e vai fazendo os detalhes assim, ó. Quando você achar que tá com muita goma, assim, grosso de goma e fica meio embolando, você molha o dedo na água e dá uma alisada assim, ó, com água, estica a goma, daí ela não fica esse excesso. E esses fiozinhos que solta do tecido, os fiapinhos também, alinhe eles. Mesmo depois a gente vai dar um acabamento, um sombreado, é legal você deixar eles bem, né, certinho, não aqueles fiapos saindo para fora. Então, a folha parou ali e ela sai aqui, né? Eu quero que ela passe por baixo, então eu tô marcando mais ou menos aqui a folha. Eu consigo sentir ela aqui, ó. Então, eu dou uma riscadinha para fazer o corte. E essa aqui também. Esses são detalhes que você tem que caprichar. Aí, antes de colar, eu recorto e faço o encaixe ali perfeitinho. Então, aí você vai compondo, vai da sua habilidade. Isso é um capricho, não é? Tem que ser assim, bem no capricho. Depois, no visual dele, no geral, no final, você vai ver que legal. Não parece, não é? Uma montagem. Ó, encaixou ali. Então, tem um movimento, faz um movimento. E aplico a goma de novo, pedacinho de cada vez. Faço o encaixe aqui. Tem que pôr a mão na massa, não é? Mas essa goma não tem problema, não faz mal pra pele, não tem, nunca tive. Aqui, ó, tá um excessozinho de goma em cima da flor até, eu vou umedecer com a água e dou uma esticadinha. Aí, tô pensando em fazer uma outra folha, passar aqui, essa aqui acho que fica aqui, né? Bem legal aqui. Mais pra baixo um pouquinho.
essa aqui que eu acho que vai cortar aqui no meio, vai tirar isso, mais para baixo, aí. Agora já secou, olha, tá áspero. Então agora vou passar a minha lixa. Eu gosto muito dessa lixinha aqui, ó. Essa lixinha, ela é mais delicada, então, mas ela é muito grande. Então eu corto ela em 4. Assim eu consigo trabalhar melhor. E aí, ela é ótima para você fazer esse acabamento, ó. Você dá uma lixada. E aí, vou tirar o pó, tiro o excesso da goma. Ela perde o brilho. Olhando a contraluz, a gente vê que tem um brilho. Então, é o suficiente. E aí passa um paninho, tira bem o pó, e aí você passa a mão, já não faz mais aquele barulho, viu? Bem facinho. Agora tô riscando as orquídeas. Então, se quiser, pode pôr um carbono, ou você marca aqui assim e risca, ó. Bem suave, nada de exagero, só para poder ver, seguir aqui a divisão das pétalas. Não sei se você consegue enxergar, mas é mais ou menos isso. Bom, agora que tá tudo lixadinho, tudo montado, nós vamos começar a fazer a pintura. Para fazer a pintura, eu vou fazer um aquarelado no fundo, certo? Exatamente como eu fiz a aula anterior. Eu uso um pincelzinho, eu gosto desse pincelzinho para fazer cantinhos, e um pincel roliço próprio para aquarela, com o pelo natural, que é maravilhoso, macio e ajuda muito. Esse sintético, mas também é super macio. O bom é porque ele entra nos cantinhos, já esse aqui vai invadir muito, né? Então o ideal é você ter um pratinho, e eu pensei assim, não exagerar muito nas cores. Deixa eu mostrar para você novamente esse aqui. Olha, aqui eu joguei um branco aquarelado, tudo aquarelado. E para poder suavizar o amarelo, né? Porque depois entrei com amarelo puro aqui e fui entrando no branco para fazer esse degradê. Tudo com água. Em cima do tecido bem impermeabilizado. Manchado de preferência, para parecer a textura do algodão. E aí o branco, ele tomou conta dessa parte tudo. Então aqui eu entrei com amarelo e aqui com um tom de azul, que é o azulão, essa corzinha aqui, o azulão, tudo tinta acrílica Top Colors da Daiara. O branquinho, né, e o azulão. E também o amarelo. O amarelo foi esse tomzinho aqui, que é o amarelo ouro. Aí você vai compondo conforme você, o motivo que você quer trabalhar, o tecidinho que você tem, né? Então a gente vai fazer uma paisagem. Aí capricha. Já nesse outro aqui, olha aqui. Esse aqui, eu usei o branco aqui no meio, com água, e aí trabalhei com o marrom embuia. Você pode trabalhar com marrom terra, marrom embuia, marrom chocolatado, aí vai de você, porque eu achei que já tinha bastante informação. Então eu gosto dessa luz no centro, né, para valorizar ainda mais o arranjo de flores. E aí tô pensando em fazer isso. Aqui eu acho que já temos 2 tons aqui bem vibrantes, né? E então eu tô pensando em trabalhar com essa Top Colors acrílica. O nome é Agreste. Agreste. Mas vamos começar com o branco. Então, coloca um pouquinho do branco assim no pratinho, uma pitada. Aí, e água, né? Água. É importante aqui aquarelar.
Por isso você tem que dar aquela lixada, assim, bem gostosinho, fica bem suave, bem macio. E o branco você pode exagerar, né? Não tem problema, ó. Como tá impermeabilizado com alguma flex, não tem, assim, não absorve na hora, vai demorar um pouquinho. Então, isso facilita o meu trabalho, certo? Eu não preciso me apavorar. E aí, vamos colorir. Viu? Uma pincelada quanto que rende. E aí, esse branco não vai ficar tão branco. Ele vai pegar um pouquinho da cor do fundo, né? Quando ele sobe aqui na pétala, eu posso limpar, porque tá impermeabilizado, certo? Ó, faz os cantinhos no capricho. Então, a pinturinha vem de trás para frente. Começo pintando o fundo e depois as flores e as folhas. Ó, uma mãozinha só de um aguadinho. Agora eu tô entrando com esse tomzinho aqui, ó, Agreste, também Top Colors. Coloquei um pouco aqui no pratinho, aguinha, e tô trabalhando aqui com os 2 pincéis. A parte mais larga eu uso o pincel maior e a parte menorzinha, aqui entra onde tem o branco, eu já misturo um pouquinho, ó, dou uma suavizada no tom aqui do Agreste. O Agreste é como se fosse um ocre mais vivo, né? Então, olha, ele dá uma diferença aqui, fica bacana isso, ó. Olha aqui, ó, você trabalha com o branquinho e dá uma luz, clareia. E assim se vai trabalhando, conforme o seu gosto, vai experimentando, vai fazendo, né, sem medo. E quando entrar a tinta em cima tem como você com a água limpar, se por acaso invadir a sua decoupagem. Olha, os cantinhos, no capricho, vou trabalhando com os 2 tons, fazendo uma pinturinha aquarelada. O branquinho dá um realce. Como é aguado, né? Você pode fazer uma camada sobre a outra. E ainda, ó, o dedinho aqui, ó. Se você quiser espalhar melhor. E limpa com paninho umedecido. Já sequei a primeira camada. Mas você não vai se limitar a só uma camada de tinta, precisa da segunda, talvez uns retoquinhos. Então, é assim, quando você passa primeiro aquarelado, ele fica bem manchado, bem aguadinho, ó. Aí, você vai entrar de novo com a lixa. É isso aí, você vai lixar essa pintura, vai suavizar. Então, faz esse movimento assim, ó, circular com a lixa e vai suavizando. Parece que não faz efeito, mas dá uma diferença. Você vai tirar mais uma vez essa aspereza da água aqui com a tinta. Vai parecer que não acontece nada, mas acontece. Suaviza essa pintura. Fica aparecendo a textura do algodão, tá vendo? E aí, vou dar mais um retoque de pintura. Isso só tô falando do fundo da pintura. Depois, vamos trabalhar todas as flores e todas as folhas. E por último, que eu vou pintar essa borda. Quando você faz esse aquarelado, você faz invadir, passar do contorno, para não ficar depois uma diferença, certo? Aí eu vou entrar com a tinta verde, que seria o verde floresta, que vai dar o toque. Só que aqui não é aquarelado, é pintura simples. Só pinto aqui e depois vou dar uma lixada aqui, que passei o selador, a base madeira, e vou pintar também, certo?
tem que ficar um trabalho bem bonito, bem acabadinho como esse. Ó, tá vendo que aqui não é aquarelado? O aquarelado vem até aqui. Dá para você ver bem o detalhe da textura. Tudo isso passei a lixa, né? Dá uma diferença incrível. E depois pintei o restante. Olha que bonito que ficou. Bom, então vamos continuar. Agora vou realçar mais aqui embaixo para dar mais profundidade na mesma cor. Não preciso mudar na mesma cor. Então, vou usar menos água dessa vez. Aí vamos lá, ó, começa, pode invadir o lápis, passar para o outro lado, fica até melhor. E aí vou esticando. Se invadir a pinturinha ou o tecido, não se preocupe, ainda vai ser sombreado, certo? E aí vai, olha, mais escuro e vai clareando. Deixa lá a base mais escura e vai clareando. E aqui, quando chego aqui, dou de novo aquele branquinho. Quero um pouquinho de luz aqui no centro do meu supla. Olha. E assim, com muita calma, paciência, você vai terminando o fundo. Invadiu ali a flor, não é problema, pano umedecido, porque tá tudo impermeabilizado com goma flex, certo? Então, você vai limpando quando sobe em cima do aplique aqui, do recorte. Agora eu vou começar a sombrear as folhas. Então, uma pitadinha aqui do verde floresta, a mesma cor que eu vou usar depois na borda, certo? Para fazer o sombreado, vou precisar de uma aguinha limpa, um papelzinho e um pincelzinho chanfrado. Pequeno, não é? Porque são pequenos detalhes. E aí, molho o pincel na água, uma pitadinha de tinta, tiro o excesso e vamos fazer um contorno aqui, sombreando os detalhes, cada folha. Ó, como ele tá impermeabilizado, né, com alguma flex, desliza bem bacana, ó, bem gostoso, bem facinho de fazer. Depois que secar, sai o excesso da água aí, e aí fica mais suave ainda. Então, pode soltar a mão assim, esticando, e vai caprichando, realçando, né, cada detalhe. Ok? Vou fazer isso em todas as folhas, todas. Olha aí, já sombreei todas as folhas, não é? Fiz, inclusive, a divisão no meio, né? Que as folhas são assim. E agora, eu estou sombreando a orquídea. Eu estou usando o betume colorido fúcsia. Essa é a cor. O betume, ele tem transparência, certo? A cor não é uma cor muito forte, então dá uma suavidade, olha. Isso aqui é a primeira parte do sombreado. Então, eu estou usando um papelzinho assim para tirar o excesso, molhando o pincel na água. E uma pitadinha de betume colorido para fazer os detalhes, uma sombra. Aqui na orquídea vão 3 tipos de sombra. Primeiro vai o fúcsia, que é um betume colorido. Depois eu vou clarear as partes altas, né, com o branco. E depois eu ainda vou dar mais um toque com o gel envelhecedor. Aí ela fica assim, ó. Essa é a primeira parte. Vou sombrear aqui nessa cor que é um pink bem vibrante, então ele quase não aparece. Mas aqui, nessa que é um tonzinho de rosa, já fica mais
mais gritante, assim, mais... Cheguei, né? Então, mesma coisa, mesmo sombreado, mesmo desenho das duas tulipas, certo? Ó, você vai espalhando. Então, o betume é excelente para você fazer o sombreado, porque ele tem essa transparência, então não agride, né? Diferente da tinta que você precisa diluir com água. Molhar sempre o pincel na água, tomar esse cuidado. Só que aqui também eu acabo molhando o pincel na água para tirar o excesso do betume. Então, eu vou fazer aqui, ó. Começa a aparecer a minha flor aqui. Começa a dar vida, né? Esse é muito bom, gostoso de fazer. Eu adoro. Ah, eu não sei. O tempo voa, né? Passa, eu nem percebo. Fico aqui envolvida nas minhas pinturinhas. Ó, se ele vai sair do aplique, é só você umedecer o pincel na água e fazer o retoque. Aqui a orquídea tem essa muito betume, vamos diminuir. Então, olha. Vamos fazer aqui por dentro, né, que fica melhor. Fica mais certinho a sombra. Dá profundidade aqui. Vai esticando, né? Não deixa concentrado, porque o fúcsia aqui, em contraste, faz um contraste bem forte, né, com o rosa. Mas você acaba... Percebe que você já não enxerga mais a estampa do tecido. Você começa a ver de outra maneira. Não é legal? Ainda falta aqui o detalhe do corte aqui. Vamos lá. Faz assim. Dá uma leveza. Estica essa cor. Usa um pincel assim bem tamanho, esse aqui é o tamanho 4. O 4 é excelente, porque ele pega bem mesmo os cantinhos, um pincel mais delicado. E assim, todos esses detalhes é que vão, né, dar um acabamento final mais bonito para nossa decupagem aqui. Então, é misturando os tons aí. Depois ainda vou entrar com o branco nas pontas. Vou realçar. Isso mesmo. Vou pôr já o branco. Também uma pitadinha de branco da tinta acrílica. Aqui no caso é tinta acrílica, não é betume nem gel. E aí, dou realce aqui, ó, na flor. Faço um destaque aqui. Bem gostoso de trabalhar. Trabalhe com acrílica, você vai gostar mais. Olha como aparece a flor, ela levanta, não? Não fica bonito? A orquídea é uma flor bem facinho de fazer. Ela tem poucas pétalas, né? Se você for fazer uma margarida, já complica um pouco. O antúrio também é bem gostoso de fazer. O lírio tem um pouquinho mais de pétala. Então, você vai notar que todas elas eu fiz isso. Vou te mostrar de novo. Tá vendo um branquinho aqui na ponta das flores? O branquinho, como faz a diferença, né? E nos copos de leite também. Olha como deu ele foi cortado inteiro, né? Então parece que não, mas a pintura, a sombra é que faz tudo. No caso, né? Essa parte aqui eu pintei de amarelo, não é um tecido. Eu simplesmente desenhei e fiz. E aí o branco de novo realçando. Quando eu pinto aqui, ele fica meio forte, mas você percebe que depois ele vai sumindo. Olha aqui o branco na folha, como dá um destaque.
Então, todos esses detalhes você vai ter que, com muita paciência, fazer. Essa faz a diferença do trabalho. E aqui os caules, olha, todos foram pintados, não é retalho, não é aplique. Então, isso também vou fazer aqui nas minhas orquídeas. Vou dar todos esses pequenos detalhes aí. E agora, por último, tô fazendo o acabamento aqui da flor, né? Eu fiz aqui um pistilo que ele tem dentro, no centro. Esse pistilo, ele é assim branquinho, então você só faz um sombreado leve, né? Dá um contorninho assim, e porque depois que seca ele some um pouquinho. Aí eu joguei um pouquinho de amarelo, esse é o amarelo ouro, para dar uma sombreada. E agora, por último, tô usando o gel envelhecedor marrom sucupira, que eu tinha dito para você, que são 3 camadas na pintura da flor, né? 3 sombreados. Então, eu entrei aqui com o fúcsia, o betume, depois eu entrei com a tinta branca e agora finalizo com o gel envelhecedor marrom, o marrom sucupira. Bom, aí, veja só, você vai usar o mesmo pincelzinho, apertar bem assim a tinta, para fazer aqui, ó, os pistilos, né? Tem esse centro ali, vai puxar assim. Pode usar um pincel zero também, se você achar melhor. Não esqueça que todo esse detalhe aqui, ele vai suavizar, porque o gel envelhecedor, ele tem transparência, ele não vai ficar tão forte assim. Mas dá o toque final e ainda você vai fazer mais um sombreadinho muito sutil, que praticamente você nem enxerga, nem percebe depois. Aqui ele ainda está molhado, então ele fica assim mais concentrado, mas depois, quando ele secar, ele integra, né? Ele funde com aqui o tonzinho do fúcsia, mas dá um realce que muda totalmente a sua pinturinha. Então, esse detalhe do marrom sucupira, eu vou passar em vários lugares. Assim, onde eu quero realmente dar um realce, né? Então, faz uma diferença incrível. Acho que o marrom sucupira, você olhando ele assim, ele é tão escuro, não? Mas depois que ele seca, ele simplesmente integra na outra cor. Tem que fazer esses detalhes. Faz uma diferença bem grande. Faz isso em tudo. Não sei se você já notou, eu já sombreei todas as folhas com o branco. Praticamente tá tudo pronto, né? Aí, agora falta fazer só a pinturinha final com o tom de verde. E para pintar a borda, eu vou aplicar a tinta acrílica verde floresta, 2 camadas, 2, 3, depende como você aplicar. Aí você pode reforçar o desenho do mesmo jeito que eu ensinei você como risca, e aí você vai secando, intercalando a secagem e fazendo o arremate aqui bem bonitinho, que dá outro acabamento, não? Dá outro acabamento ao trabalho. Isso mesmo. Tinta acrílica, ela é excelente. E depois, quando tiver tudo pronto, né? Deixa secar, de preferência de um dia para o outro, para ficar melhor, né? E aí você vai em cima aqui da toda essa decupagem, todo esse trabalho, você vai proteger com o selador de acabamento. Porque isso aqui, na verdade, é um suplá. Então,
pode sujar, né? Aí o selador vai proteger e vai permitir que você passe uma esponjinha com detergente, né? Um pano úmido para limpar o suplá. Com certeza vai precisar. E olha aqui o meu suplá. Agora só falta passar o selador de acabamento, mas isso eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Vou deixar todas essas tintas e goma flex, tudo dar uma descansada, que daí o acabamento é mais bonito. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com outras pessoas que amam o artesanato, para que elas possam conhecer o meu trabalho. E não se esqueça, todo esse material tem aqui na Dayara, que você pode adquirir pelo WhatsApp da loja, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Espero que você tenha gostado e faça aí o seu trabalhinho. Ah, pode me mandar fotos pelo WhatsApp da loja. Pode pedir sugestões, eu posso te auxiliar se você tiver algum probleminha. Mas tenho certeza que você já entendeu tudo. Então, até a próxima aula!